Você não volta para o mesmo lugar por acaso. Você volta porque tem um padrão te puxando. Nós falamos na segunda parte do diagnóstico sobre anestesia. E nessa parte é sobre padrão. Por que você padronizou um sistema onde você volta para a mesma anestesia? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa terceira parte. Para você que não assistiu às outras partes, nós falamos sobre ruído na primeira parte do diagnóstico, no vídeo 1. No vídeo 2 nós falamos sobre anestesia. E agora sobre o padrão que nos carrega, o padrão que nos move a repetir a anestesia. Aquilo que a gente não tem domínio muitas vezes. Aliás, tudo tem domínio, mas nós achamos que não tem e fazemos isso no automático. Então é sobre isso, esse é o assunto dessa terceira parte do episódio. Nós falamos sobre nova identidade. Sempre essa nova identidade aparece aqui no nosso diagnóstico. E não tem como ser possível chegar nessa nova identidade, porque nova é sobre o seu ponto de vista, a pessoa que você verdadeiramente é, só existe uma identidade. E por conta de ruídos e anestesias, você acaba possuindo uma nova identidade. Só que não é essa nova identidade que nós estamos querendo trazer aqui. A nova identidade desse tema é aquela antiga, é aquela que você nasceu para ser, é aquela que você muitas vezes não tem domínio. Não tem domínio por conta dos padrões que são repetidos também, além das outras coisas. Enquanto esses padrões não forem quebrados, enquanto esses padrões não forem abandonados, enquanto esses padrões não forem deixados para trás, essa nova identidade, aquela antiga, que é a sua original, aquela que você é, não aquela que você se tornou, não aparece. E não foi eu que inventei essa regra. Eu sou apenas o estrategista de nova identidade. Eu apenas mostro o caminho das pedras para que você venha para a reflexão e encontre o caminho. Eu só te auxilio durante o caminho e te mostro aonde que está o ponto cego disso tudo. Mas vamos imaginar aqui os padrões. Vamos voltar aqui nos padrões. Tudo aquilo que você faz, quantas e quantas vezes você já nos perguntou assuntos, palavras, objeções, discussões, pensamentos e ações repetidas você não tomou na sua vida? Você já parou para se perguntar quantas vezes você já repetiu o mesmo padrão? Você já parou para se perguntar se esse padrão está te fazendo bem? Já se perguntou se esse padrão está te carregando para a pessoa que você veio aqui nessa terra para ser? Já se perguntou se esse padrão não está te atrapalhando? Se esses padrões não estão te atrapalhando? Já se perguntou se esses padrões estão te mantendo na jornada da vida, daquilo que está dentro do seu propósito? Porque se esses padrões, que muitas vezes foram adotados e criados por você, se eles não forem extintos, muitos deles, essa nova identidade não vem. Esse novo eu, que não é o novo, é o primeiro eu, aquele que você é, da essência, ele não aparece. Não tem jeito. Agora, também existem padrões ocultos. Padrões esses que nós conseguimos em conjunto identificar. Nós conseguimos identificar esses padrões. É possível. Esses padrões que eu estou falando, todos eles têm uma justificativa bonita. Não, mas eu só quero ajudar. Não, mas isso aqui eu só estou fazendo para poder colaborar com você. Não, mas se fizer assim, é melhor. Não, se eu for na frente, é mais tranquilo. Não, se eu for atrás, é melhor. Se eu for depois de você, é tranquilo. Se eu for depois de você, se eu for atrás de você, é mais tranquilo. Minha vida é muito corrida, eu tô sempre preocupada. Esses padrões, esses comportamentos, eles foram engatilhados pelos ruídos e pelas anestesias, que nós já falamos. Para quem não assistiu, volta lá, na parte 1 e 2 do diagnóstico. Esses padrões, eles são padrões que eles percorrem um caminho que depois eles se tornam repetitivos. Então eles começam de um jeito mais tranquilo, eles aparecem de um jeito que parece não ter tanta relevância, quando é daqui a pouco você está fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não tem aquela frase que diz que quando você mente uma vez, você começa a acreditar na sua própria mentira, e aí você começa a mentir várias vezes? É a mesma coisa de quem trai. Traição também. Quem trai uma vez, traz 2, 3, 4, 5, 6... É um padrão. Quando se tem a consciência e não faz mais, beleza. Se fizer mais de 2 ou 3, você está repetindo o mesmo padrão. E aí a pergunta é, o que me anestesiou buscar essa outra pessoa, essa outra, né, e deixar e de fato executar a traição com a minha companheira, meu companheiro? Por que desse padrão? Existem os padrões que você
cultivou, que você criou, existem os padrões ocultos. Padrões esses que muitas vezes são padrões kármicos, muitas vezes são padrões trazidos de outras gerações anteriores a você. Você já se perguntou muitas vezes por que você repete a mesma coisa e você não consegue parar de fazer? São padrões repetidos. Eu não vou entrar aqui no assunto de espiritualidade e também nem de religião, muito menos de religião. Nós não falamos de dogma, mas são padrões que eles já são uma herança da sua família, uma herança dos seus pais, uma herança que muitas vezes você viu quando era pequeno, uma herança que muitas vezes você trouxe no seu sangue, padrões genéticos. Tudo isso são padrões repetidos e muitas vezes se tornaram, foram cultivados por ruídos e anestesias que te levam para um caminho aonde aquela identidade, aquela que vocês já sabem, você acaba se tornando. Porque repetidamente, qualquer coisa, qualquer padrão que seja repetido por muito e muito tempo, ele se torna um hábito. E esse hábito, com o passar do tempo, ele se torna a sua personalidade. Você fica com essa personalidade, cultivada por padrões internos, externos, ocultos. Então eu quero trazer vocês aqui para essa reflexão. A reflexão dos padrões. O que eu estou fazendo que repetidamente está acontecendo na minha vida? Que repetidamente está dando certo, que repetidamente não está dando certo. Que repetidamente me leva para caminhos bons, que repetidamente me leva para caminhos ruins. Que repetidamente me atrapalham, que repetidamente me ajudam. Você já parou para pensar sobre isso? Quais são esses padrões? Eu vou pegar aqui uma lista de padrões para vocês entenderem. Padrões esses que podem se repetir ao longo da nossa jornada. Eu trouxe aqui 10 padrões que pode fazer sentido para você. A gente tem o padrão da salvadora, que tenta salvar todo mundo para se sentir necessário. A gente já falou sobre isso aqui na segunda parte do nosso diagnóstico. Se sentir importante, se sentir necessário. Então esse é o padrão da salvadora. A pessoa que quer ser o salvador. Tudo ele salva. Então o relacionamento tá acabando, ele vai lá, se coloca na frente. O filho tá brigando, ele se coloca na frente. Tá acontecendo uma briga de família, ele... Não, deixa comigo aqui, não é assim. Resolve. É o salvador. Outro padrão, o controlador, a controladora. Esse aqui também nós já falamos aqui na segunda parte. Controla pessoas ou cenários para não sentir medo. Então esse controle, ele vem engatilhado, na verdade, por conta do medo. A culpada. E aí aqui que é um negócio bastante interessante, é um item bastante interessante, porque ele se assemelha muito com a segunda parte da jornada, a segunda parte do nosso diagnóstico da anestesia. Sente culpa quando descansa e se sente pouco útil, se sente encostada, se sente até, muitas vezes, e até pode ser engatilhado através de um companheiro, uma companheira, pode ser falado isso para você. Você descansa demais. Isso é um padrão repetido. Então você cria um padrão de comida fora de hora, tela, TV e outras fugas. Você pega essa anestesia e transforma ela num padrão. Também existe. Eu listei outro aqui. A pessoa que agrada, que diz sim para todo mundo para não decepcionar as outras pessoas. Isso também é um padrão. E esse é um padrão bastante comum, inclusive. Quando você não se sente livre totalmente com a sua personalidade, com quem você é, você vive fazendo as coisas para agradar alguém. Você vive fazendo as coisas para mostrar para alguém que você é importante, até para se sentir importante. E é tudo sobre você. Você mostra para o outro, acaba agradando a outra pessoa, para você próprio, é tudo sobre você. Para você próprio se sentir importante, para você próprio se sentir pertencente. Então você acaba agradando todo mundo. E nesse padrão adquirido de agradar todo mundo, você acaba muitas vezes se frustrando, muitas vezes entrando em pensamentos que não fazem parte daquilo que você quer ser. Lembra que eu falei sobre gatilhos? Esses padrões que foram criados através desses ruídos e dessa anestesia podem e acontece de carregar para essa jornada repetida de ciclo vicioso que te leva para lugares ruins, que te leva para decisões ruins, que atrapalham a sua consciência. Para você que ainda está chegando agora e não entendeu a diferença entre consciência, mente e cérebro, eu vou falar aqui para vocês. Seu cérebro te defende, é ele que defende. Se eu tacar agora alguma coisa aqui na tela, você vai fechar o olho. Isso é a defesa do seu cérebro ali, que está agindo rapidamente, que não te faz tropeçar nas coisas, que faz você pular de um buraco. Agora a mente, ela decide, ela escolhe alternativas. Então se eu jogo alguma coisa agora em você aqui,
você pode desviar, não necessariamente fechar o olho. A mente, ela bem treinada, ela consegue trabalhar rápido, uma velocidade mais rápida com o passar do tempo. Consegue ter decisões ali, né? Instantaneamente mais rápidas. Agora, a consciência, ela é o seu juiz. É ela que verdadeiramente decide, eu fico ou não fico, eu vou ou não vou. E esse diagnóstico de todas essas aulas que nós estamos fazendo aqui é exatamente para trazer você para essa consciência, para a expansão de consciência. Claro que somente com esses 4 passos, talvez você não consiga sozinho. E é por isso que existe aqui o estrategista de nova identidade como eu. Mas você consegue sim evoluir. E é sobre isso. Nós queremos entregar, nós queremos ajudar você aí do outro lado, com esse material, a chegar mais longe, a ter mais consciência, a ter uma expansão de consciência, ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida adequada para aquilo que verdadeiramente você acredita que veio para essa terra para ser. Isso aqui é sobre contribuição, isso aqui é sobre somar com você. Isso aqui é sobre ajudar, transbordar. Então esse é o nosso papel aqui, mostrar para você que esses padrões repetidos, eles estão atrapalhando a sua vida, muitos deles. Será que não chegou a hora de tomar a decisão? Será que não chegou a hora de sair dessa jornada, de sair desse buraco incansável, repetido da vida, que não consegue ter consciência? Lembra da consciência, o juiz? De decidir sair? O que falta hoje para você sair dessa situação? O que falta para você abandonar esses padrões? Qual é o sentimento que você tem quando você pensa em abandonar esses padrões? Lembra dos exercícios da aula 2? Podemos trazer essa reflexão aqui também sobre o sentimento. Qual é o sentimento desses padrões? De abandonar esses padrões ou de seguir nesses padrões? Porque existe um sentimento para abandonar, mas existe um sentimento para ficar neles também. Por que você está ficando neles? O que você sente? Nós temos aqui também a pessoa que adia as coisas. Essa é bastante interessante, a pessoa que adia, procrastina muitas vezes algumas coisas, porque aqui a gente toca num ponto bastante interessante, porque sabe o que precisa, mas não faz, ou não tem coragem para tomar a decisão. E aqui eu quero trazer um ponto bastante relevante, porque a pessoa que procrastina às vezes tem algo muito profundo na vida. Não é tão simples quanto parece. Ela não procrastina à toa. Ela pode, por exemplo, procrastinar por achar que ela terminando alguma coisa ela vai ser julgada. Eu passei por isso. Eu sou uma pessoa comum como vocês. Passei por isso. Percebi que uma parte da minha vida eu procrastinei muitas coisas porque todas as vezes que eu chegava no final eu poderia ser criticado. Então eu ficava em busca de algo perfeito. Eu ficava em busca a perfeição daquela ação que eu estava me manifestando a fazer, e muitas vezes ou não terminava, ou quando terminava, entrava numa situação onde eu poderia ser julgado por alguém. Será que ficou bom? Será que ficou agradável? Será que eu consegui entregar 100% daquilo que eu me dispus a fazer, a falar? Esse padrão é um padrão muito procurado por muita gente. Padrões esses que muitas vezes estão lá na vida, no começo da vida, quando você era criança. E eu vou contar para vocês aqui, eu vou abrir aqui um caso pessoal meu. Da onde foi engatilhado? Da onde nasceu a procrastinação que eu descobri na minha vida? Isso aqui é ouro. Eu vou passar aqui para vocês esse pensamento. Num dado momento na minha vida, eu sempre tive uma caligrafia muito boa. E um caderno que foi apagado 100% por a minha caligrafia não ficar boa, e eu me recordo disso como se fosse hoje, esse caderno apagado, ele simplesmente bloqueou muitas decisões que aconteceram depois na minha vida. Tá parecendo, você que tá assistindo agora, tá parecendo até uma coisa de outro mundo, né? Fala, não, imagina, como que isso pode ter acontecido? Um simples caderno. Você foi lá e apagou uma lição. Aqui, aquela lição que foi apagada, aliás, fica essa dica para você, mãe que tá assistindo. Não apague as lições do seu filho. Risque e mostre uma nova alternativa. Olha, esse caminho não é o caminho correto. Você pode ir por aqui. Ou, esse caminho não é o caminho adequado, você pode ir por ali. Mas nunca apagar. Quando você apaga algo de alguém, você anula aquela situação, aquele pensamento. E foi isso que aconteceu comigo. Foi anulado tudo aquilo que eu tinha feito que eu achava que estava bom. Então o que eu comecei a fazer depois disso? Eu não terminava. Porque toda vez que eu terminava, eu era anulado. Toda vez que eu terminava, eu era criticado. Toda vez que eu anulava, eu perdia. Imagina, tudo aquilo que eu escrevi, eu perdi. Um caderno inteiro, escrito com caligrafia, apagado. Tudo aquilo que eu fiz, eu perdi. Agora imagina o quanto isso não atrapalhou a minha vida. Imagina o quanto isso não atrasou muitos processos na minha vida. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês para vocês entenderem que padrões que são criados muitas vezes na vida, no começo da vida, podem carregar e te levar para situações
onde futuramente atrapalhe toda a sua jornada. Te coloque em situações onde muitas vezes, para muitas pessoas, inclusive, nem tem mais volta. Porque não descobrem, porque não buscam, porque não percebem, porque nem fazem ideia. E o processo dessa jornada é exatamente essa. Identificar ruídos, padrões, anestesias, é identificar onde está esse ponto cego dentro da jornada, seja do começo da vida ou no final, ou perto da atualidade onde você se encontra agora. Muitas das vezes, na maioria das vezes, é lá atrás, na base. Por isso é tão importante. Por isso é tão importante nesse momento, você que é mãe e está assistindo agora esse vídeo, tomar a consciência agora. Porque quando você toma posse da sua consciência, você transborda e ajuda novas pessoas que estão vindo depois de você. Os seus filhos, seus enteados, eles estão passando por esse processo. O drive, a cabecinha deles está novinha. Eles não precisam passar por isso se você tiver a consciência. Mas se você não tiver a consciência, pode ser muitas vezes irreversível, pode ser muitas vezes destrutivo. Então eu quero fechar essa aula aqui falando sobre padrões, para você que vive no automático, repetindo as mesmas coisas, que existe saída, mas tem que ser através da sua consciência. Existem ferramentas para chegar lá? Sim. Mas é você com você mesmo, é totalmente possível com tudo isso que nós estamos falando aqui agora, no diagnóstico, na primeira, segunda e agora a terceira parte do diagnóstico, é possível você chegar. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, contribuindo com você, contribuindo para que essa jornada seja possível, contribuindo para que você se torne um ser humano melhor, mais consciente, com mais poder de decisão. Esse é o nosso papel aqui. Enxergar não basta. Enxergar não basta. A ação, sim. A decisão, sim. E essa decisão é sobre o seu governo. É a forma como você se governa. E é exatamente esse o tema do nosso próximo vídeo, da nossa quarta parte do diagnóstico. É sobre governo, é sobre aquilo que você decide, é sobre aquilo que você verdadeiramente tem consciência e toma a decisão de fazer. Eu quero deixar aqui agora o meu obrigado até agora e que esse vídeo se multiplique, que esse vídeo ele possa alcançar mais e mais e mais pessoas. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que faça sentido eventualmente para mais pessoas e contribua com essa jornada da vida que é tão interessante. É sobre isso. É sobre relações humanas. Até o próximo vídeo.